Isaías, capítulo 31. Que diz assim: Ai dos que descem ao Egito para que lhes dê auxílio. Sua confiança está posta em cavalos, e sua esperança nos muitos carros e em seus cavaleiros, porque são bem vigorosos, mas não confiaram no Santo de Israel, nem oraram a Yahvé. É só esse versículo. No livro de Isaías, nós vamos observar diversas profecias acerca da destruição das nações que eram vizinhas das nações de Israel. E ao revelar a Israel que as nações vizinhas elas seriam destruídas, o Senhor estava dando motivo suficiente para que aquele povo pudesse confiar no Senhor, em vez de confiar em tratados, em vez de confiar em alianças. Mas não porque o Senhor precisa fazer algo para que eu e você confie, porque faz parte de Deus, é um atributo deles ser um Senhor fiel e confiável, diferentemente de nós. E a Bíblia diz que quando Israel estava sob a liderança do rei Ezequias, Israel se viu ameaçado pelo exército da Síria, que tinha como representante o monarca, o rei Senaqueribe. E nesse momento que Israel se viu ameaçado, Israel tentou fazer aliança com quem? Com o Egito. No momento da ameaça, veja bem, o Senhor Deus tirou aquele povo com um braço forte e poderoso daquela escravidão, mas aquele povo, no primeiro momento de enfrentamento e desafio, queria voltar para onde? Para o mesmo lugar onde Deus tinha tirado. E naquela época existiam duas potências que eram muito expressivas, que era a Síria e era a Babilônia. Mas tinha também aquelas potências militares que não eram potências tão expressivas, mas que ficavam ali na espreita. Quem é o Egito nisso tudo diante de Israel? Quem é o Egito nisso tudo diante de nós? É aquele que fica na espreita, esperando você abrir a guarda, esperando você dar um sossego para que possa entrar, te oferecer um asilo, um conforto, um apoio, um tratado, uma aliança. Mas o Senhor está vendo tudo isso. E a Bíblia diz que o Senhor, Deus, a profecia, ela veio, ai dos que descem ao Egito. Ai daqueles que vão procurar força nos carros e nos cavalos, porque a minha força e a sua, ela está em quem? Em Deus. A proteção da gente, ela vem do Senhor. E que tragédia era para Israel naquele momento estar confiando em carros de guerra. Que tragédia para Israel naquele momento era estar confiando em cavalos. Mas por que isso? Você acha que era só naquele momento específico? Não. A depender da circunstância, Israel mudava o modo como confiava em Deus. Quando vinha a situação de desafio, quando vinha a situação de perigo, Israel mudava a circunstância. Ou mudou a circunstância, mudou a causa. Então, cadê a minha proteção em Deus? A proteção já saiu, não é mais o Senhor quem socorre. A circunstância veio, não é mais Deus que eu estou confiando. E tanto que isso era tão específico naquela época que em um determinado momento da história, Israel preferiu o quê? A figura de um rei. Não queriam mais se colocar debaixo da soberania, queriam a figura de um rei, imitando isso o modelo das outras nações. O que eu quero te dizer com essa palavra é, nunca mude o modo como o Senhor opera. Se o Senhor chamou para ser esse Deus, que você se coloca sob a proteção dele, independentemente da circunstância, ele vai continuar sendo Deus que protege. Faz parte da promessa de Deus proteger o seu povo que se coloca sob a sua confiança. Independentemente da circunstância, Deus vai continuar sendo o seu protetor. Independentemente da circunstância, o Senhor vai continuar sendo esse socorro presente, esse baluarte. Mas para que o Senhor lhe faça isso, ele não precisa olhar para o que você e eu nós estamos vivendo. Para que o Senhor faça isso, ele não precisa olhar para a circunstância que nós estamos passando. Se o Senhor, ele é esse Deus poderoso que protege, na verdade, em meio aos desafios, em meio às batalhas, em meio aos enfrentamentos, ele continua sendo Deus. Só que tudo isso ficar, se esse Deus ele é poderoso, se esse Deus ele protege, qual é o problema? Onde é que está o problema? Não, porque o Senhor já disse, eu sou o Deus que te protejo, eu sou seu socorro no dia da angústia, eu sou o Deus presente na tribulação. Aí eu te pergunto, qual é o problema?
O problema está simplesmente no modo como a gente vê. Todas as questões estão no modo como a gente vê. Porque existem pessoas que têm no meio do enfrentamento, faz uma avaliação completamente diferente das coisas. Mas nem todas as pessoas são assim. Nem todas as pessoas fazem essa avaliação. Observa como era na história de Israel. Existia uma batalha, existia um enfrentamento. Tinha um líder. Não tem sempre um líder em meio à batalha, em meio ao enfrentamento? O Senhor não sempre levanta um líder no meio do povo? E as pessoas queriam enfrentar o problema. Vamos até o líder. Aí o líder dizia, beleza, vamos então estabelecer então um planejamento em cima dessa situação que você está passando. Mas eu vou fazer o seguinte, para que eu trace esse planejamento, para que eu diga exatamente o que é que vai acontecer, eu preciso que você seja o espia desse problema que você está me trazendo. Eu preciso que você seja o espião nesse campo. O que era que o líder dizia? O líder de guerra fazia isso. Vá, me diga, analise essa circunstância que você está passando. Traga o relatório para mim. Me diga quais são as intenções do que você vê. Me diga quais são os pontos fracos. Me diga quais são os pontos fortes. Já que você quer de mim um planejamento, eu te digo, vá você espiar então esse lugar. Vá você espiar esse campo de batalha que você está me anunciando. O problema e o fracasso estava da seguinte forma. O líder queria basear o planejamento dele, mas ele fazia isso de acordo com o quê? Com o relatório que as pessoas davam. Pode observar, aí você quer simplesmente, a igreja estava querendo o quê? Eu quero o melhor relatório, mas a forma como você vai levar para o líder é da melhor possível? A forma, se o líder tivesse pessoalmente no seu lugar, será que era isso que ele estaria enxergando? Mas a gente que leva o relatório para o líder, aí o líder traça então, beleza. Você está me trazendo hoje um relatório para essa situação. Você está me trazendo então um relatório para esse desafio. Você está me trazendo então um relatório para esse enfrentamento. Mas a minha palavra para você é lute, se mova, saia do lugar. Busque instrução do Pai. Se movimente. Mas você sabe por que eles não levavam o relatório dessa forma? Porque aí já seria uma obrigação da própria pessoa. E muitas vezes na história de Israel, eles não queriam levar um relatório aonde ele pudesse ter que lutar, aonde ele pudesse ter que se desafiar. Então eles preferiram muitas vezes entregar esse relatório de quê? De pessimismo. E ainda por cima, culpava quem? O líder. Porque o líder estabeleceu um projeto aqui. O líder estabeleceu uma tática de guerra que não deu certo. Você acha que o Senhor não vê? Quando a gente quer responsabilizar terceiros? Quando o enfrentamento que o Senhor está promovendo é para as nossas próprias vidas, mas a gente prefere responsabilizar o outro e muitas vezes o líder. Como se ele não estivesse enxergando o modo correto. Mas quem tem que levar o relatório sou eu e você. E Deus sabe que nós somos responsáveis por isso. E como era que Israel fazia? Israel levava um relatório, mas queria responsabilizar terceiros. Mas quando na verdade Deus dizia o seguinte: quando todos vocês estão numa batalha, toda e qualquer batalha daquela época, ela tinha uma organização militar que era tribal. Era um estatuto tribal. O que significa isso? Todas aquelas pessoas que são aptas a lutar, elas têm que pegar em suas armas e começar a lutar. O estatuto tribal de Israel era esse: pegue as suas armas e comece a lutar. Mas você sabe por que eles não queriam pegar as armas e lutarem? Porque era um momento onde a igreja alegava, sabe o quê? Liberdade. Então o que eu quero trazer para a igreja é isso. É que nós não podemos confiar em carros, nós não podemos confiar em cavalos de guerra, porque a nossa proteção ela continua sendo o Senhor. E que o Senhor seja o meu baluarte, o seu baluarte. Em nome de Jesus.